Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Bom é estarmos mais uma vez reunidos neste lugar para adorar e para engrandecer o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Quero dizer que me sinto lisonjeada pelo Senhor por estar aqui nesta conferência de Déboras. E que não são só de Déboras, mas de Estés, de Ruth, de Noemi e outras mulheres que fizeram a diferença em sua época. Amém? Trago um abraço do nosso pastor Eduardo Dutra. Não é muito comum nos liberar aos domingos. A pastora falou uma coisa certa. Mas quando a pastora nos fez o convite, eu transferi o recado para ele e ele automaticamente nos liberou. E aí, quinta-feira, com muito amor e carinho, cheguei aos ouvidos dele e falei: pastor, agora libere uma irmã para ir comigo. É muito ruim sair sozinho, pastor. Deixa alguém ir comigo. Aí eu cheguei no ouvido da irmã Nida. Irmã Nida, a senhora gostaria de me acompanhar? Alegremente ela se prontificou e ela está aqui comigo, gente. Então eu louvo a Deus pela vida da irmã Nida. Mas eu queria, juntamente com vocês, não vou sair do tema. E a pastora eu estava meio que preocupada. Eu falei: meu Deus, será que é só no livro, só falar Débora? Mas ela chegou aqui, ela fez um esboço lindo, um resumo de várias mulheres. Opa! E quando chegou Ruth e Noemi aqui, eu virei para o pastor: é sobre elas que eu vou falar. Glória a Deus! Queria te convidar nesta noite a compartilhar de uma palavra que o Senhor colocou ao meu espírito. E eu tenho certeza que ela vai testificar aqui hoje. Porque eu tenho certeza também que eu não sou a única que vou falar sobre esses tópicos que aqui estão, mas as irmãs que vieram antes, mesmo sendo na área profissional, como houve aqui, provavelmente elas citaram a questão da necessidade de vivermos o propósito. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uma vida com propósito. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lamentações. Livro de Ruth. Lamentações eu preguei ontem. Olha só. Livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 22. Um texto talvez bem conhecido, mas que vai trazer para a gente aqui um pouco sobre aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Podemos ler? Diz assim, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, e coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamará Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou quem? Esrom. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas se não for, você vai me perdoando aí. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. E Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Podeis assentar. O que essa irmã quer falar aqui? Muito simples. Uma das primeiras coisas que concluímos
é que a morte nem sempre segue o ciclo natural da vida. Você concorda comigo? Qual seria o ciclo natural da vida, irmã? Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas não é assim. Quem concorda? Quando nós vamos ao cemitério, nós encontramos túmulos de idosos, certo? Aqueles que já são até avós. Mas também nós encontramos túmulos de jovens com 18 anos que estavam ingressando na faculdade. Mas também nós encontramos túmulos de crianças que, ao nascer, logo lhe foram ceifada a vida. Quem concorda? Cada uma delas, ou cada uma dessas pessoas, quando elas nasceram, quando elas vieram ao mundo, elas vieram com um propósito. Mas a questão é, quantas delas deixaram a terra dos mortais sem não ter vivenciado ou vivido o propósito? Essa é uma questão, irmãos, que é muito séria. Por quê? Porque nós estamos aqui e nós não estamos aqui em vão. Nós não cremos num Deus que trabalha por acaso. Nós cremos num Deus que trabalha com propósito. Então, todos nós que aqui estamos, pode até ou ter ouvido do papai ou da mamãe que foi um erro no percurso. Aconteceu. Mas no reino espiritual, a gente crê que na eternidade, Cristo já havia projetado. Então, nós não estamos aqui meramente por estarmos. Nós estamos aqui porque temos um propósito. A ciência diz que são milhões de espermatozoides para poder fecundar. Quem já viu aqueles videozinhos? Eles correm assim, muito rápido. Por quê? Porque são muitos, mas nem todos fecundam, apenas um. Olha para esse teu irmão do lado aí e diz assim, foi o meu. E será que foi o seu por acaso? Será que foi por acaso? Não, foi o teu porque Deus tem um propósito para a tua vida. A tua vida não é obra do acaso. Você é alguém que Deus eternizou, que Ele projetou na eternidade. E pense uma coisa, quando eu falei que quando você vai ao cemitério, você encontra túmulos, tanto de idosos, quanto de criança, quanto de jovens, é porque não é a idade que define o teu propósito. A Bíblia diz que, a história diz que Jesus com 33 anos, Ele morreu. Porém, Ele morreu cumprindo o propósito. Entretanto, o rei Ezequias, foi-lhe dado mais 15 anos de vida. E ele não cumpriu o propósito. O que eu quero refletir nesta noite? Não é a idade que vai me definir quanto ou se eu vou cumprir o propósito, não. É eu estar no centro da vontade de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho que... Eu sei que quando a gente fala de morte, assusta um pouco. A gente fica meio que amedrontado. Fica ou não fica? Mas a Bíblia vai dizer para nós, para aquele crente, que é um crente genuíno, lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26, que Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto pode viver, pode voltar a ter a vida, porque Ele é o dono da vida. Então, os filhos de Deus não têm medo da morte, porque a gente sabe que a morte ela já foi vencida lá na cruz do Calvário. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Se você ainda não está pronto para morrer, eu vou te dar alguns recados aqui. Algumas pesquisas sérias. Qual é a pesquisa? Primeiro, tome cuidado em sair de casa, porque as estatísticas diz que 17% dos acidentes de morte acontece dentro de casa. E aí? Tome cuidado quando andar de carro. Por quê?
Porque a estatística diz que 20% de todos os acidentes com morte acontecem em automóveis. Então, outra coisa, não ande na rua. Tem que paralisar a tua vida. Por quê? Porque a estatística diz que 15% de todos os acidentes com morte acontecem com pedestres. E aí? Tem mais. Não viajem de avião. Por quê? Porque a estatística diz que 6% dos acidentes com morte acontecem nos aviões. E por último, não pratique esportes nenhum. Por quê? Porque a estatística diz que 20% dos acidentes com morte acontecem com quem pratica esportes. Ou seja, se Jesus não voltar antes, mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos pela morte. É uma verdade. É um fato, e contra fatos não há argumentos. Por isso precisamos viver uma vida que valha o quê? Apenas. Não vale viver a vida sem um propósito. Não vale acordar todos os dias sem ter uma perspectiva de vida. Não vale ocupar as cadeiras do prédio ou estar em outros lugares se você não tem um propósito para viver. Hoje o Senhor te trouxe aqui mais uma vez esta noite para falar para você que nós não estamos aqui meramente por estarmos. Nós estamos aqui porque Ele tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem um propósito. Nós não estamos aqui para apenas passarmos pela vida. Nós estamos aqui para marcar a nossa existência. E como marcar a nossa existência? Vivendo o propósito pelo qual o Senhor determinou para a nossa vida. Uma coisa interessante no texto que nós acabamos de ler. Olha que coisa linda. Todos os personagens que foram ditos nesse texto do livro de Ruth, um dia morreram. Não apenas Elimeleque, não apenas Malom, não apenas Quilion, que foi o marido e os filhos de Noemi que morreram. Noemi morreu, Ruth morreu, Boaz morreu, mas todos eles viveram o propósito. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. O que nós podemos aprender com a vida desses personagens que pode ser acrescentado na minha vida para que a gente viva aquilo que o Senhor projetou para nós. Primeiro em lugar, uma vida com propósito não se embriaga com sucesso, nem se prostra diante do fracasso. Nós vamos aprender isso com a vida de Noemi. Noemi soube viver um tempo da sua vida onde ela tinha prosperidade. Seu esposo tinha propriedades, ela tinha uma vida regada, ela tinha provavelmente pessoas a seu comando, ela tinha uma casa organizada, ela tinha bens materiais, mas de repente Noemi perde tudo. Seu marido se endivida, ela agora tem que deixar a sua casa, ela tem que ir para uma outra terra. Nessa terra o seu esposo vem a óbito, depois mais adiante os seus filhos também vêm a óbito. Noemi, ela teve momentos de sucesso, mas ela também teve momentos de fracasso, mas isso não limitou dentro dela o propósito de Deus para a vida dela. E isso é muito importante para as nossas vidas. Essa é uma lição que devemos aprender com Noemi, porque nessa história toda Noemi viveu momentos difíceis, mas momentos também de grandes vitórias. No final da vida dela, ela teve a sua sorte mudada. Ela viu Deus agir. Sabe por quê? Devemos aprender que na nossa vida, nenhum sucesso é final e nenhuma derrota também ela é total.
Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, nós aprendemos uma coisa: nenhum sucesso é final. Ninguém chega ao sucesso e descansa, e ninguém é derrotado e acaba. Quem tem um propósito vai se levantar. Quem tem um propósito entende que o que ele está vivendo no momento não determina quem ele é. A circunstância que ele está vivendo naquela hora não vai determinar o que Deus tem traçado para a vida dele. Quem tem um propósito entende que um dia ele pode estar lá em cima, mas outro dia ele também pode estar lá embaixo. Mas o mesmo Deus dos montes também é o Deus do vale. O mesmo Deus que levanta é o mesmo Deus também que nos faz passar pela prova. Mas a gente entende que quem está no comando é Ele. Quem dá a última palavra é Ele. Quem dá a última ordem ao nosso respeito é o Senhor. Quando a gente passa por situações que parece que não vamos ter mais solução, é nesses momentos que eu acredito que o nosso propósito ele é mais reforçado. A gente sai mais revigorado. A gente entende que a gente não está passando pela vida, mas a gente entende que há uma chamada de Deus na nossa vida. E o que Ele está fazendo é meramente nos estruturando para que tudo aquilo que Ele projetou seja realizado na nossa vida. Então eu vim aqui nesta noite dizer para mim e para você que uma vida com propósito não vai nos impedir de passarmos pelo sucesso e pelas derrotas, mas não é o sucesso e nem é a derrota que vai determinar o propósito de Deus na nossa vida, mas é como nós respondemos a esse propósito. Não sei como você entrou aqui nesta noite, não sei como tem sido essa conferência para você. Talvez você ache que o propósito só existe na vida da Maria ou na vida da Joana, porque na tua vida nada está dando certo. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez a Joana, que fez a Maria, também te projetou. E o mesmo Deus que trata da Joana, trata da Maria, também está tratando de você. Não importa se o momento agora é de fracasso, não importa a situação agora que você está vivenciando, ela não muda a tua situação. Deus tem um propósito para a tua vida. Se Noemi fosse viver de acordo com a circunstância, ela iria sentar, ela iria chorar e acharia que não teria mais nada. Mas diz a história que depois que ela perde tudo, ela não se acomoda, ela levanta a cabeça, volta para a terra dela, porque ela entende que ela ainda não tinha vivido o propósito de Deus. Eu vim aqui hoje da parte de Deus te dizer uma coisa: é tempo de você se levantar. É tempo de você erguer os teus olhos para o alto. É tempo de você olhar para aquele que é o autor e consumador da tua vida. Não fique preso às circunstâncias. Não fique preso à situação que você esteja vivenciando. Aquele que fez a promessa, aquele que disse que tem um propósito na tua vida. O Salmos de número 121 vai dizer que ele não tosqueneja, ele não dorme, ele vela pela tua vida e pela minha vida. E sobre a tua vida e a minha vida está a mão poderosa do Senhor. Quer viver uma vida com propósito? Não se embriaga. Não fique eufórico com o sucesso e abatido com o fracasso. Porque no trajeto do cumprimento do propósito, em momentos que você vai mas tem momento também que você vai chorar. Mas o mesmo que faz você sorrir, Ele manda o Espírito Santo para te consolar, para que você viva o propósito. Quem está entendendo isso nesta noite? Então, viver uma vida com propósito, primeiro, é você não se embriagar com o sucesso, nem se prostrar diante do fracasso. Conta a história de Alfred, né?
Nobel. Quem conhece a história dele? A história dele é muito interessante. Ele é o inventor da dinamite. Tornou-se riquíssimo pela sua invenção. E um dia, seu irmão veio a falecer. E no jornal, no dia seguinte, a morte do irmão foi publicada. Só que confundiram. Pensaram que quem havia morrido fosse ele. E diz a história que ele foi sentar para ler a notícia, para saber o que as pessoas pensavam dele. E o repórter que escreveu sobre a vida dele, ele, quando abriu o jornal, estava escrito assim: Alfred Nobel morreu. Então ele disse: é isso mesmo, gente? Alfred, é isso mesmo? Estou certinho. E diz a história que ele começou a ler o que o jornalista havia escrito sobre ele. E no meio da reportagem ele ficou triste, porque a única herança que ele havia deixado para a humanidade era ter descoberto a dinamite e destruído vidas, matado pessoas. Nesse momento ele fez uma reflexão sobre a sua existência. E ele vai fazer uma análise da sua vida. E ele vai reavaliá-la. E ele vai fazer o seguinte: bem, a partir de hoje eu quero fazer algo diferente. Eu não quero ser lembrado por aquele que matou milhões de pessoas, mas eu quero ser lembrado por valorizar as pessoas que contribuem não para a destruição, e sim para o bem da humanidade. E hoje não existe o prêmio Nobel, né? Prêmio da paz. Sabe por quê? Porque um dia ele parou para reavaliar a sua vida e perceber que ele não estava passando pela vida. A vida dele teria que ter um propósito. Isso tem que acontecer conosco, Igreja de Cristo. Nós não podemos passar pela vida dos outros. Nós não podemos passar pela vida. Se amanhã chegar a notícia que eu faleci, o que vão dizer da minha pessoa? O que vão parar e vão perguntar: quem foi a pastora Eliane? Nós tivemos uma dinâmica dessa numa célula. E o pastor Eduardo fez essa pergunta: se hoje você morresse e fosse o seu velório e as pessoas passassem por você, o que elas iriam dizer? E houve um silêncio na célula. E eu na hora levantei e falei: posso falar? Ele: pode. Eu queria que falasse assim: caramba, ela vai fazer falta. Eu quero ser lembrado. Não porque fui barraqueira, fiz contenda, porque falei da vida de A e de B, mas porque por onde eu passei, eu exalei o perfume de Cristo Jesus. Eu cumpri o propósito pelo qual Ele me chamou. E eu paro aqui agora e faço essa reflexão. Se amanhã não estivermos aqui mais em vida, o que vão dizer de nós? Alguém que passou e pronto? Mas alguém que marcou, alguém que fez a diferença, alguém que aonde chegava não precisava nem abrir a boca, porque ao pisar já percebia que era alguém diferente, tinha algo diferente, tinha uma unção diferente. Que isso fique em nós, porque a nossa vida, ela não pode ser vivida de qualquer maneira. Nós precisamos ter isso em nós. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Eu estou aqui porque Deus conta comigo para alguma coisa. Eu estou aqui não para ocupar um banco. Eu estou aqui para representar o Cristo que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar um direito de vida eterna. E Noemi entendeu isso.
Não eram as circunstâncias externas que iriam limitá-la de cumprir o propósito. Então ela entendeu que ela podia ter abundância, mas ela também poderia padecer necessidade, mas ela ainda continuava no caminho do propósito, de cumprir o propósito. Mas não é só Noemi que nos ensina não, porque a hora está indo embora. Em segundo lugar, uma vida com propósito, ela também constrói fortes relacionamentos. Olha, essa é uma lição que quem nos ensina é Ruth. Ruth teve a oportunidade de mudar a história, seguir outro trajeto, mas Ruth foi uma pessoa que teve relacionamento. Essa é uma lição que nós vamos aprender com ela. Uma personagem muito importante nessa história, porque Ruth entendeu que se Deus a havia plantado na família de Noemi, é porque Ele tinha um propósito. Ela entendeu que mesmo na circunstância difícil que Noemi estava, ela não foi chamada para abandoná-la, mas foi chamada para seguir junto com ela. Ruth não sabia o final da história, que hoje nós temos ciência, mas ela compreendia que ela tinha um propósito a ser realizado. E nós precisamos entender que Deus une pessoas por causa de um propósito. Você não está aqui meramente nesta igreja, perdoe-me os pastores, porque você gosta da pastora Elaine e do seu esposo. Você não está aqui meramente porque você gosta das irmãs. Claro, isso contribui, sim, mas você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida neste lugar. Você foi colocado aqui para junto aliançar-se com a igreja e cumprir um propósito. Você não foi trazido apenas para aqui para ocupar essas cadeiras. Não, você está nesta localidade, você está congregando nesta igreja, você tem esse seu irmão do lado aí, porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então não adianta dizer que ama a igreja, mas não tem relacionamento com a igreja. Porque para cumprir propósito, não dá para fazer sozinho. Só se cumpre propósito com unidade. Só se cumpre propósito um dependendo do outro. Oh, quem conhece aquele louvor? Eu preciso de ti. Ih, eu sou ruim para cantar. Eu preciso de ti. Você precisa de mim. Ó, nós precisamos de Cristo. O fim sem parar. Mais o que? Ó, você entendeu? Você entendeu? Você precisa do seu irmão do lado, como ele precisa de você para cumprir o propósito. E para se cumprir propósito, irmãos, dentro da igreja, tem que se viver a vida da igreja. Não se tem propósito se um empurra para um lado e o outro para o outro. Precisamos falar a mesma língua, termos unidade, porque união nós estamos tendo aqui. Temos ou não temos? Estamos todos unidos. Agora, unidade é diferente. Unidade é você pegar um saco de batatas, descascá-las, botá-las cozidas na panela toda cortadinha e depois socá-las. E depois você vai mexer, botar manteiga, botar leite, botar sal e fica um purê delicioso. Você sabe qual foi a batata que você usou e qual o tamanho dela? Você sabe qual é aquela que você teve que cortar um pouquinho porque estava alguma coisa danificada? E você sabe qual é? Não, mas todas elas foram úteis. Por quê? Porque para fazer o purê, você teve que unir as batatas. Quem está entendendo aqui?
Existem propósitos na nossa vida que é individual, mas existem propósito que é com a igreja. E quando o propósito é com a igreja, você pode ser usado, mas você também pode impedir que o propósito seja realizado. Mas nesta noite, Deus quer fazer uma aliança com você e seu irmão do lado. Olha para ele com muito amor e carinho, diz: ó, nesse processo do propósito, eu sou importante, mas você também é. Eu preciso de você. Ruth vai nos ensinar isso. Quem quer viver uma vida de propósito, oh meu Deus, constrói relacionamento. Eu sozinha é fácil o inimigo vir me combater, mas se eu juntar com meu irmão, juntar com a minha irmã, juntar com meu outro irmão, opa, eu vou me tornando muito mais forte. Deus quer levantar uma igreja, não apenas com união, mas com unidade, entendendo que o propósito maior do que o meu é o propósito pelo qual Ele constituiu a igreja. Eu sou igreja, você é igreja do Cristo vivo. Nós compomos um corpo e bem ajustado. Eu não sei se você é a perna, se você é o braço, se você é a mão, mas você faz parte do corpo. E se uma das partes não trabalhar como deve trabalhar, o corpo fica sobrecarregado. Hoje Jesus quer te balançar, hoje Ele quer te sacudir e te dizer: desperta, porque tem obra para você ser feita aqui na igreja. Ele conta com você para louvar, Ele conta com você para pregar, Ele conta com você para evangelizar, Ele conta com você para sair do banco e tomar uma posição, porque você foi chamado para viver um propósito. E Ruth vai nos ensinar isso. Viver um propósito é você também construir relacionamento. Conta uma história que na década de 40 e 50, um homem dos mais ricos dos Estados Unidos se tornou arquibilionário. Ele atuou na Segunda Guerra Mundial. Ele possuía fábricas de armamento, ele era dono de cassinos, ele era dono de bares, boates. Era um homem muito rico. E esse homem ganhou tanto dinheiro que ele acabou enlouquecendo. E a história diz que ele foi internado em um hospital, ele se trancou em um hospital e passou a viver na solidão, com medo de tudo e de todos. E uma noite ele morreu. E diz a história que um dos seus servos num cassino gritou e falou o nome dele e disse: fulano, atenção, 1 minuto de silêncio, porque fulano morreu. E naquela hora, por 1 minuto, todos silenciaram. E de repente o homem, o dono, o administrador do cassino falou assim: agora voltem ao normal. Ou seja, um homem tão rico, tão poderoso, com tanta riqueza, e no final de vida a única coisa que ele teve foi 1 minuto de silêncio, porque viveu sozinho. Deus não nos chamou para cumprir propósito sozinho. Deus nos chamou para cumprir propósito em unidade. E isso é algo poderoso. Quer viver uma vida com propósito? Viva uma vida em unidade. Viva uma vida em família. Viva uma vida reforçando relacionamentos. Não relacionamentos banais, que estão com você no tempo que está tudo bom, como o mundo mostra aí, e no tempo da adversidade, te abandonam. Não, a gente está falando daquele relacionamento que a gente sabe que nós, como servos do Senhor, nós temos. É na hora da lágrima, estamos juntos. É na hora do sorriso, a gente vai para o churrasco também.
Mas quando é preciso a madrugada clamar pela tua vida, você pode contar com a igreja, porque ela está aqui. Relacionamento, irmãos. Não fomos chamados para viver sozinhos. Fomos chamados para cumprir um propósito. E nesse propósito, a vida da igreja, ela é fundamental. Não adianta ser membro, mas não quer compromisso com a igreja. Não adianta dizer que tem o rótulo da igreja, mas não é a igreja. Deus hoje quer que a gente cumpra esse propósito de estarmos aliançados com o Deus da igreja e ao mesmo tempo sermos a igreja de Cristo Jesus. Amém? E por último, estou terminando, tá, irmãos? Estou terminando. Uma vida com propósito, ela também vai implicar sempre gerar Cristo. Viver, mas não gerarmos Cristo, estamos apenas passando pela vida. E isso nós vamos aprender com o terceiro personagem dessa história. Emir, nós aprendemos que não devemos nos embriagar, nem com o sucesso e nem com o fracasso, porque no trajeto do propósito a gente vai enfrentar isso. Com Ruth, nós aprendemos que precisamos reforçar os nossos relacionamentos para que a gente possa cumprir o propósito. Mas com Boaz, nós vamos aprender agora que a nossa vida só vai ser realmente uma vida que tenha valido a pena viver se no final de tudo nós estivermos gerando Cristo. Se não estivermos gerando Cristo, não vai valer a pena. Você viu a trajetória de todo o contexto? Temos em nossas mãos um livro escrito por Samuel a respeito de uma família que existia há 120 anos atrás. Passaram-se as gerações e Samuel vai refletir aqui, porque dessa família, oh que coisa linda, veio Davi, e da descendência de Davi nós temos o nosso Cristo Jesus. Percebam que o nosso Deus é um Deus de propósito. Nada é por acaso. Nada é, como a gente ouve muito dizer aí, a conspiração cósmica, não é? É a força cósmica. Não! Tudo é o nosso Deus traçando sobre a nossa vida. E aí quando você lê o livro de Mateus capítulo 1, você vê esse projeto, esse propósito realizado com o nascimento de Cristo Jesus. Perceba, o final da história de Ruth foi ela ser preparada para que da descendência dela viesse o Messias. Eu quero profetizar aqui também hoje que da minha história, que da tua história, que do propósito que eu e você temos, nós vamos gerar Cristo. Vamos gerar Cristo quando estivermos pregando. Vamos gerar Cristo quando estivermos nas nossas células. Vamos gerar Cristo quando estivermos cantando. Tudo que formos fazer, o propósito é gerar Cristo. Se não for gerar Cristo, não adianta estarmos aqui reunidos. Se aonde eu chegar não estiver gerando Cristo, alguma coisa está acontecendo, porque o propósito maior da nossa vida é gerar Cristo. Tudo vai contribuir para quê? Para que Cristo seja gerado na tua família, gerado na tua comunidade, gerado no teu trabalho. O propósito de Deus geral na nossa vida é que a gente gere Cristo por onde nós passarmos. Nós não somos cometas, nós somos estrelas. Estrelas marcam, estrelas deixam presença. Deus chamou você para onde você pisar a planta do teu pé, aqueles termos ser teus. Não porque somos bonzinhos, é porque nós temos um propósito. Nós estamos vivendo o propósito. E nesta noite o desejo do meu coração é que a gente viva uma vida que no final, não sou eu que vou testificar, é quando as pessoas olharem e quando lembrarem, quem foi Maria? Quem foi Débora?
quem foi Esther? O testemunho falar, porque delas foram gerado Cristo. Que nesta noite vivamos o propósito pelo qual o Senhor determinou. Isso tem me incomodado muito, porque às vezes a gente está vivendo, mas não está cumprindo o propósito. Mas eu estou cantando, mas ainda não está vivendo o propósito. Mas eu estou participando, mas ainda não está vivendo o propósito. Ai, irmãos, isso é sério. Isso é muito sério. O desejo do meu coração hoje é que a gente saia daqui com esta indagação: eu estou vivendo o propósito? Porque Noemi, Ruth, Boaz e outras personagens que aqui foram ditas deixaram um legado, deixaram algo, porque cumpriram o propósito. Eu quero viver uma vida onde eu vá cumprir o propósito. Eu não quero passar pela vida. Eu não quero cantar, pregar, viajar, sair, mas no final, oh meu Deus, aquela triste indagação: eu não vivi o propósito. Eu quero viver o propósito. Alguém além de mim hoje quer viver propósito? Fique de pé então nesta noite. Uma vida com propósito não é difícil não, gente. Não bicho de 7 cabeças não. É apenas estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele determinou para a nossa vida. Faça. Não queira ser A, não queira ser B, não queira ser C. Faça apenas o que Deus quer que você seja. É simples. Não invente, não tente criar. Apenas viva o que Deus projetou para a sua vida. E a Bíblia diz que Ele tem um plano bom, perfeito e agradável para realizar na nossa vida. E eu quero profetizar nesta noite que durante esta conferência, quem ainda estava vivendo por viver, já tomou uma decisão: não quero mais viver assim não. Acordar e não saber como vai ser o meu dia, ou o que eu vou fazer hoje. Não, isso não condiz comigo que tem um propósito. Eu sei a minha finalidade, eu sei para qual Deus me chamou, eu sei o que eu preciso fazer, vou me posicionar, vou tomar o direcionamento que Deus me deu e vou fazer aquilo que Ele determinou. Aqui tem mulheres que têm chamadas. Aqui tem mulheres que já entenderam o propósito de Deus na vida, mas ainda estão prostradas, achando que não, é só para a pastora Elaine, é ela que vai fazer. Não! Você é igreja. Você tem que estreitar relacionamento para cumprir o seu propósito. Ela está aqui para te dar o suporte. Mas aquilo que você tem para fazer, hoje o Senhor te chama para se posicionar e fazer no nome de Cristo Jesus. Assim como Deus levantou Ruth, que não tinha nada a ver com a descendência de Noemi, não pertencia à parentela dela, não estava nada escrito provavelmente na história dela, mas que se permitiu entrar e fazer a diferença e cumprir um propósito. Eu quero profetizar aqui nesta noite que a tua casa pode ser mudada através do seu posicionamento nesta noite. Talvez você é alguém que teve uma família que seu pai foi alcoólatra, sua avó foi alcoólatra, seus familiares são alcoólatras, mas em você, com o propósito de Deus nessa família, essa história pode ser mudada hoje. Talvez você venha de uma história onde seu pai traiu sua mãe, outros são traidores, e você tem medo de relacionamento, com medo de trair, mas em você que está vivendo o propósito de Deus, isso vai ser quebrado, e você vai ter uma família restituída para a glória de Deus. Deus hoje está chamando a mim e você para sairmos dos berais e nos posicionarmos para cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. Ninguém aqui foi chamado para ocupar banco. Para ocupar a cadeira tem os pregos,
tem os plásticos para montar. Agora, para saquear o inferno, tem eu e você para vivermos o propósito. Arabachoreia narahébia. Oh, irmãos, não passe pela vida, mas viva a vida na plenitude que Deus proporcionou para você. Às vezes você está vivendo no beiral, sem expectativa nenhuma, vivendo das migalhas enquanto tem uma mesa preparada para você, com tudo do bom e do melhor, mas porque você ainda não se posicionou, porque você ainda não determinou em viver o propósito, você ainda não está tomando posse. Mas nesta noite, nesses dias, assim como Deus levantou Débora, que foi chamada mãe de Israel, Deus está levantando mulheres aqui para ser chamada mães do Morro Simão, mães de Queimados, mães de Engenheiro Pedreira, mães de Nova Iguaçu. Por quê? Porque vão se posicionar como voz profética. Você vai abrir a sua boca, e quando você abrir a sua boca, o Senhor irá se responsabilizar pelas palavras, porque Ele hoje te chama para viver o propósito. Chega de ver o Senhor realizar o propósito na vida da sua irmã do lado, na vida da sua irmã da esquerda e da direita, ou da de trás ou da de frente. Hoje Deus quer falar com você. Chega de se esconder. Para de dar desculpas. Não tenho tempo. Ano que vem eu me envolvo. Deixa para terça eu faço. Para de procrastinar a tua chamada. Para de culpar A e B, porque você ainda não se posicionou. Hoje Deus está te dizendo: é noite de assumir compromisso. É noite de sair das sombras e marcar a tua história. Provavelmente, pastora Elaine e pastor Alexandre,